Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Direito Eleitoral. Estou vendo já aqui muitos chegando. Bom dia, Aline. A Aline está aqui hoje nos auxiliando no nosso back. Então, quem tiver alguma dúvida, a Aline está aqui para auxiliar. Bom dia, Maria Clara Diniz. Marijô, sempre presente também. O pessoal já está dando quase para fazer chamada aqui, porque durante a semana eu vejo que vocês estão sempre presentes. Eu fico muito feliz, porque mostra, primeiro, confiança. Para quem volta pela segunda vez, ou pelas outras vezes, né? Significa que gostou da aula, então é um bom indicativo, é um bom termômetro. E principalmente porque assim a gente pode juntos caminhar para realizar um sonho tão importante que é a aprovação no concurso que você pretende, na carreira que você busca, que você almeja, que você sonha. Bom dia, Elaine Messias também. Enfim, para todos vocês que vão chegar aqui, nós vamos hoje de maneira atípica, né? Nós tivemos aí 2 aulas seguidas de Direito Eleitoral. Tivemos ontem pela manhã, se você não acompanhou, se você não pôde assistir, você consegue aqui pelo canal do YouTube do Estratégia Concursos encontrar essa aula. Foi uma aula de Direito Eleitoral ontem pela manhã. E hoje nós vamos dar continuidade. A aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar ainda um assunto que nós tratávamos ontem, né? Deixa eu ver aqui. Achei que era uma dúvida. Nós começamos ontem a falar sobre a justiça eleitoral. Então falamos um pouco sobre o poder judiciário e dentro dessa perspectiva nós trouxemos para dentro da justiça eleitoral. Então a gente pode rapidamente, vou fazer um rascunho, mas esse rascunho breve aqui eu vou apagar, mas só para a gente lembrar um ponto, para a gente entender o ponto de partida. Então ainda nos nossos sistemas aqui de fazer a chamada, de colocar aqui nossas vinhetinhas, ainda não vou fazer, vou deixar esses primeiros minutinhos para fazer uma breve retomada enquanto o pessoal vai chegando. Eu vou só colocar aqui no quadro para vocês, para a gente poder lembrar o que nós falamos ontem, para você que está acompanhando todo dia, para você que está acompanhando a aula de modo contínuo. Então, para lembrar aqui, o que nós tivemos ontem, deixa eu só colocar a canetinha aqui, Ontem nós falávamos sobre o Poder Judiciário, e nessa perspectiva, o que eu coloquei com vocês, que nós temos uma estrutura, né, semelhante a essa ideia de Supremo lá no topo, e algumas estruturações, STJ, TST, lembra desse desenho? Fizemos aqui o STM, fizemos aqui o TSE. Né? Só para ter uma noção aqui geral. STJ, nós buscamos aqui também entender essa ideia do Tribunal de Justiça, dos juízes de direito. Não se preocupem em fazer o desenho, é só para a gente retomar o raciocínio, né? A ideia aqui nem é tratado o judiciário como um todo, mas dá a indicação de onde se encontra a Justiça Eleitoral. Então, STJ com essas 2 estruturações, e aqui ainda estariam também a Justiça Militar, pensando no Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. TST, nós temos os TRTs e Juízes Federais do Trabalho. STM não tem segundo grau, e aqui as auditorias militares. E o TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, como órgãos de segundo grau. E na base, de uma maneira bastante específica, nós temos os juízes eleitorais e temos as juntas eleitorais. E o que nós falamos ontem, pessoal? Ontem nós tratamos, né, sobre o TSE, sua composição, competências, algumas indicações. Falamos sobre os tribunais regionais eleitorais e nos restou trabalhar hoje essa estrutura dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais. Então, uma breve retomada, só para a gente poder se situar, né? Eu disse, nem começamos aqui efetivamente nossos trechos, que a gente tem aqueles trechos de vinhetas, onde nós vamos aqui buscando os temas, mas só para a gente retomar, principalmente para você que vem acompanhando as aulas aí, retomar o raciocínio, dar aquela aquecida, tá bom? Então o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos ter aqui uma abordagem tratando sobre a justiça eleitoral, no aspecto dos juízes eleitorais, das juntas eleitorais. E aí a gente parte para falar do Ministério Público Eleitoral, que vai atuar em todos esses órgãos do judiciário especializado, que é a Justiça Eleitoral. Tá bom? Beleza? Deixa eu até apagar aqui as anotações. Nós vamos então começar
do zero. Deixa eu aproveitar aqui se chegou mais alguém. Deixa eu ver quem apareceu aqui que deu as caras. Deixa eu ver. O Isaac Lima também, já dá para fazer. Tô falando que dá para fazer chamada. Isaac Lima, bom dia. Bom dia, Daniele. Bom dia para vocês que estão assistindo. Para você que vai entrar daqui a pouco. Enfim, vamos aí retomar então. Eu vou chamar a vinheta, pessoal. A gente começa a falar sobre juiz eleitoral. Na sequência, junta eleitoral. Vou fazer de modo sempre separado aqui. E a cada vez que nós tivermos essa intercalação, eu volto para poder ler aqui eventualmente comentários, ler para vocês perguntas. Então, na hora que eu estou aqui falando sobre os assuntos, bem nesse intervalo, eu não consigo responder, mas logo na sequência eu volto e tiro as dúvidas que eventualmente surjam. Tá bom? Beleza, pessoal? Vou aqui chamar a vinheta então e a gente começa o nosso bate-papo de hoje oficialmente. Tá bom? Um segundinho. Olha lá, pessoal, tema importante, falar sobre juízes e juízas eleitorais. Quando a gente fala nessa estrutura, né, de poder judiciário, especificamente judiciário eleitoral, uma justiça especializada que nós temos na estrutura do poder judiciário, é sempre importante pensar nessas estruturas em cada nível. Então, nós já estudamos sobre o Tribunal Superior Eleitoral, falávamos lá que é o tribunal máximo dentro dessa justiça especializada, falamos dos tribunais regionais eleitorais e agora juízes eleitorais. Então vale a pena aqui a gente fazer uma breve indicação que vai ser o seguinte. Vamos imaginar, só para ter aqui como parâmetro, quando a gente fala da justiça eleitoral, nós teremos, né, nessa estruturação, no topo, Tribunal Superior Eleitoral, órgão máximo. Quando a gente fala órgão máximo, vamos lembrar que não é o único, ou melhor, não é a última instância a se trabalhar assuntos de âmbito eleitoralista, até porque é possível você conduzir de uma maneira excepcional recursos ao Supremo, a partir do TSE, desde que haja aqui as situações que a Constituição autoriza, principalmente aquilo que envolva colidência com o texto constitucional, diz respeito à súmula vinculante, assim por diante. Logo abaixo do TSE, como um órgão de segundo grau, nós temos os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, que são, portanto, órgãos de segundo grau, o TSE é Tribunal Superior. E na base, eu não gosto muito dessa expressão, mas é o tal do juiz de piso, né, que a gente às vezes vez ou outra enxergamos aí, mas é o chamado juízo de primeiro grau ou primeira instância. Nós temos aqui os juízes eleitorais. Juízes eleitorais. E vejam como que a justiça eleitoral ela é tão específica que além dos juízes eleitorais, que são ali, na verdade, juízes de direito vinculados ao TJ, que atuarão nesse âmbito, nós temos também um órgão bastante específico, chamado de juntas eleitorais. As juntas eleitorais, elas sempre serão presididas por juízes de direito. Não necessariamente o mesmo juiz eleitoral, a gente vai falar oportunamente. Mas a junta eleitoral ela é composta por cidadãos leigos, né? Pessoas que são aí nomeadas para essa condição, escolhidas para essa condição. A gente vai aqui falar com mais detalhes, tá? Então, primeiro grau, segundo grau e Tribunal Superior. É a estrutura que nós temos aqui especializada da justiça eleitoral. Pois bem, vamos aqui colocar então, nessa perspectiva, uma abordagem, fizemos aqui esse breve quadro para retomar aqui o contexto do raciocínio, né? Vamos pensar agora nesse ponto sobre os juízes eleitorais. Quem são? Do que vivem, né? Juízes eleitorais. Como vivem? Como suportam o professor viver? Não. Juízes eleitorais. Juízes eleitorais, né? Bom, primeiro ponto, pessoal. Um juiz eleitoral, a gente pode já agregar a ele a situação de ser titular
Aqui a gente não vai falar titular de comarca, tá? Embora, paralelamente, ele vá desenvolver, vai desempenhar uma função junto a uma comarca, já que ele é um juiz que vem da estrutura do Poder Judiciário Estadual, aí do TJ, né? Mas eles são titulares de zonas eleitorais. Zonas eleitorais. Uma zona eleitoral não necessariamente corresponde a um município, a menos que seja um município pequeno, né? Então, bem pequeno, inclusive. Porque você pode ter aqui uma zona eleitoral abarcando mais do que o município ou mais do que uma zona eleitoral no mesmo município. Eu vou dar um exemplo aqui da cidade, não da minha cidade natal, que eu acho que lá não é o caso, mas a cidade que meus pais moram, que eu morei a vida quase que inteira, que é Cachoeira Paulista, lá no Vale do Paraíba. Não sei se você conhece Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, cidade pequenininha, muito gostosa. Tem nada, não tem nada, né? Aliás, tem muita coisa boa, mas eu acho que é por não ter tanta coisa que ela é boa. Cidade maravilhosa. Em Cachoeira Paulista, nós temos ali uma zona eleitoral que é alcançada pelo mesmo juiz eleitoral da comarca, que é o município de Silveiras. Eu acredito que ainda seja assim. Então, o mesmo juiz eleitoral da comarca, que é o titular da comarca de Cachoeira Paulista, a zona eleitoral alcança mais do que o município. Pega a Cachoeira Paulista e pega o município de Silveiras, um município contíguo, bastante pequenininho também ali, próximo à cidade. Duas cidades muito gostosas ali da região. Então, vejam, pessoal, quando eu olho agora para outro lado, São Paulo capital, nós temos mais do que uma zona eleitoral no mesmo município. Ou seja, aqui quando eu falo de zona eleitoral, é uma delimitação que se faz em âmbito do aspecto eleitoral simplesmente. Ele não se confunde necessariamente com a comarca. Pode acontecer de coincidir? Pode, mas não é a comarca quem define a zona eleitoral. Você pode, por exemplo, se tiver curiosidade para enxergar, porque é um critério de divisão, né, espacial, observe o seu título de eleitor, que você vai ter ali a zona eleitoral que você pertence e a seção. A seção eleitoral é o espaço físico em que você chega para ter ali o exercício do escrutínio, para ter a realização do voto. Então é aquela salinha do colégio que você acessa para votar. Ali é sua seção. A zona eleitoral, ela comporta um conjunto determinado de seções. Tá claro? Então, nessa análise, os juízes eleitorais são titulares de zonas eleitorais. Você pode colocar aí, indicar, que uma zona eleitoral pode coincidir com um único município, pode abarcar mais do que um município, ou nós podemos ter mais do que uma zona eleitoral no mesmo município, como é o caso de grandes cidades que nós temos aí. Tá bom? Tranquilo? Bom, nós temos aqui, pessoal, que colocar uma situação interessante aqui. Eu coloquei no quadrinho aqui ao lado que nós temos no primeiro grau juízes eleitorais e juntas eleitorais, né? Então, quanto às juntas eleitorais que nós vamos tratar logo mais, nós veremos que ela, ainda que seja um órgão de primeiro grau, ele é um órgão colegiado de primeira instância. Olha que situação estranha, né? Porque na prática, quando a gente pensa em um órgão colegiado, a gente está falando de segundo grau. Então, como lá nas juntas eleitorais eu vou classificá-la como um órgão colegiado de primeiro grau, os juízes eleitorais nós vamos colocar como um órgão singular. E aqui, talvez você possa já conectar com como pode isso aparecer na sua prova. Imagine o enunciado da questão ou as alternativas fazendo menção ao órgão singular de primeiro grau da Justiça Eleitoral. Se nós temos dois órgãos de primeiro grau na Justiça Eleitoral, ou seja, juízes eleitorais e juntas eleitorais, quando eu menciono sobre o órgão singular são os juízes eleitorais. Órgão colegiado, junta eleitoral. Ok? Bom, registrando o que nós já falamos. Quem é que ocupa a função de juízes eleitorais? Será que existe um concurso específico? Pessoal, os juízes eleitorais serão os próprios magistrados estaduais, que nós vamos chamar tecnicamente de juízes de direito, vinculados, portanto, ao TJ do respectivo estado. Tá? Eles vão aí cumular a função de juiz eleitoral. Professor, coitados, eles vão fazer trabalho dobrado, vão receber pelo acúmulo de função.
É como se fosse, porque ele recebe, né, uma verba de natureza indenizatória por fins de ter, por razão de ter acumulado a função eleitoral. Vou dizer que é uma verba bastante interessante, né? Então ele acaba recebendo aí por acumular essa função. Como regra, você pode colocar também que essa função será exercida na mesma perspectiva do que nós tivemos já mencionado acerca do TSE e dos TRS, ou seja, se obedecerá a um mandato de 2 anos. Ele funcionará por 2 anos, com a possibilidade de uma recondução. Acontece que aqui, excepcionalmente, o juiz pode ser reconduzido a permanecer por mais do que 2 biênios consecutivos, porque podem existir situações de que o juiz seja um juiz de uma vara única, pode ser que não tenha outra possibilidade de atribuir essa função a outro magistrado. Então, é um pouco mais flexível do que a gente observa nos tribunais, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode colocar acerca dos juízes eleitorais, né? Esses magistrados, juízes de direito, portanto, eles estão vinculados, só para colocar aqui, ó, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e cuidado com a confusão, nós havíamos tratado em outra ocasião, quando eu falo da Justiça Eleitoral, a gente está pensando aqui, ó, Justiça Eleitoral, ela tem toda a sua estruturação pautada na União, portanto ela faz parte da estrutura da Justiça Federal. E aí, cuidado para não criar essa confusão, né? O juiz eleitoral, ele atua aqui em razão do princípio da cooperação. Já que em termos de magistrados, ao pensar os magistrados, os juízes eleitorais, eles não ingressarão em uma carreira própria, como acontece na Justiça do Trabalho. Olha lá o que nós colocamos. Quando a gente fala de justiça, estrutura do Poder Judiciário e as justiças especializadas, se você quer ser juiz na área, por exemplo, trabalhista, você vai fazer um concurso específico. Se você quer atuar como juiz do Tribunal de Justiça Militar, qualquer que seja Forças Armadas ou Polícia Militar, você faz concursos específicos. Na Justiça Eleitoral, não. Você não tem um corpo próprio. Lembrando aqui, se eu funciono como um juiz eleitoral de primeiro grau, necessariamente eu estou vinculado a quem, pessoal? Tribunal de Justiça. Então, vamos aqui pensar o raciocínio com calma. Se eu sou um juiz de primeiro grau na Justiça Eleitoral, necessariamente eu tenho que ser o quê? Juiz de direito. Eu posso afirmar que um juiz de primeiro grau da Justiça Eleitoral pode exercer a advocacia? Não, pessoal. Então, cuidado com o questionamento que eu estou fazendo aqui e eu vou explicar para vocês. Eu vou voltar à pergunta. Eu posso dizer que um juiz de primeiro grau da Justiça Eleitoral pode exercer a advocacia? A resposta é não. Por quê? Primeiro porque pelo próprio senso comum, não precisaria nem pensar o dispositivo legal, mas pelo senso comum eu já sei que é incompatível, né? Não tem como ser juiz e advogado ao mesmo tempo, mas cuidado com o raciocínio. Nessa perspectiva que estamos tratando aqui, o juiz eleitoral, ele não pode exercer a advocacia porque ele naturalmente vem da carreira da magistratura. E a magistratura, compor como membro do Poder Judiciário, é uma das atividades incompatíveis previstas no artigo 28 do Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB relaciona no artigo 28 as chamadas atividades incompatíveis com a advocacia. Atividades essas que, se o advogado ou a advogada passar a exercer depois de já inscrito, ou já inscrita como advogada, como nessa condição, essa pessoa vai ter duas consequências. Se a incompatibilidade for de natureza definitiva, nós temos o cancelamento da inscrição, mas se for de natureza temporária, nós temos ali a licença. Isso não é um ponto de eleitoral necessariamente, né? A gente trabalha inclusive lá em outro campo que é ética profissional e estatuto da OAB. Mas eu estou fazendo um recorte bastante objetivo que pode aparecer na sua prova aqui. Quando eu estou diante dos juízes que atuam perante a Justiça Eleitoral, eu não posso dizer de modo absoluto que todos eles são incompatíveis com a advocacia. Apenas os juízes de primeiro grau. Por quê? Porque necessariamente eles são oriundos do Tribunal de Justiça, portanto eles são oriundos da carreira da magistratura. Explico o contrário. Quando estudamos sobre o TSE e o TRE, especificamente quanto à sua composição, o que nós pudemos observar lá?
Tanto no TSE quanto no TRE, pessoal, nós temos a situação de nomeação de juízes dessas cortes através da indicação de listas tríplices, né, pelos tribunais. No caso do TSE, é o Supremo quem indica essa lista tríplice. No caso dos TREs, são os TJs que indicam as listas tríplices. De modo que esses advogados que serão nomeados pelo presidente da República, seja no TSE, seja no TRE, são advogados que atuam, portanto, mas funcionarão pelo período de 2 anos como juízes de segundo grau ou juízes do Tribunal Superior Eleitoral, no caso ministro. Ok? Essas duas figuras, e agora eu coloco no material para você ter isso bem organizado, olha lá. Quando a gente olha essa estrutura, portanto, ó, eu vou colocar aqui, ó, advogados na composição da Justiça Eleitoral. No primeiro grau, nós acabamos de falar que não é possível. Por que que não é possível? Não é possível, uma vez que, olha, eu coloquei TJSP, foi um ato falho aqui, pessoal. Óbvio que pode ser qualquer tribunal de justiça, né? Qualquer estado. Foi pela inércia, deixei colocar o SP sem querer aqui. Mas enfim, pode ser o TJ de qualquer tribunal, né? De qualquer estado. No primeiro grau não é possível, já que eles são magistrados estaduais e, portanto, juízes de direito. No segundo grau, ou seja, nos TREs, a composição vai ter na sua base ali ao menos 2 advogados. 2 advogados ou 2 advogadas, por conta do processo de composição que nós temos ali dos TREs, artigo 120, né, da Constituição Federal. Por essa razão, é possível que nós tenhamos ali advogados compondo. No Tribunal Superior Eleitoral, né, dessa nossa justiça especializada, também é possível, pelo mesmo número, inclusive 2 advogados ou advogadas que vão aí compor a partir da indicação do STF. Então, no TRE quem indica é o TJ, no TSE quem indica é o STF, e quem escolhe nos 2 casos é o presidente da República. Então, nessas duas situações, pessoal, nós teremos a figura de advogados compondo a corte, tá? No caso do primeiro grau, não. E aí, eu preciso que você registre o seguinte. Coloquem assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Coloquem assim. Nessas situações, os advogados não serão incompatíveis. Advogados não serão incompatíveis. Por que que é importante escrever isso? Repito, porque o artigo 28 do Estatuto, eu vou marcar aqui para você conferir depois, o artigo 28 do Estatuto, salvo engano, é o próprio inciso 1, né? Depois é importante conferir, são várias atividades incompatíveis lá. Artigo 28 do Estatuto da OAB diz que a atividade de compor como membro do Tribunal de Justiça, né, do Judiciário, não do Tribunal de Justiça, mas do Judiciário, e compor como membro do Ministério Público, ou na sua estrutura de Ministério Público, pode ser analista, pode ser oficial de promotoria, não importa, são atividades incompatíveis, ou seja, são capazes de gerar cancelamento ou licença do advogado. No caso de magistrados, é uma incompatibilidade definitiva, portanto, a consequência é o cancelamento, né? Aí, só de curiosidade, você pode perguntar, professor, mas qual situação de incompatibilidade não gera o cancelamento? Vamos imaginar a pessoa que é eleita ou é eleito prefeito, presidente, governador, qualquer cargo junto ao chefe do Poder Executivo. E ser eleito para essas funções gera incompatibilidade, mas ela não é definitiva, uma vez que acabado terminado o mandato, a pessoa pode voltar a exercer a advocacia. Nessas situações que a incompatibilidade ela não é para sempre, né, ou pelo menos não se tem a perspectiva duradoura, nós temos como consequência a licença e não cancelamento. Beleza? Da inscrição da OAB. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, juízes eleitorais, essa análise desse nosso quadrinho aqui, de novo vou colocar para vocês, cuidado com uma possível pegadinha nesse sentido. Primeiro grau, advogado não pode atuar porque necessariamente é juiz do Tribunal de Justiça. No segundo grau e no Tribunal Superior, nós temos advogados na sua composição. Se você quiser revisitar aqui a composição, está lá no artigo 119, no caso do TSE, e artigo 120, todos da Constituição, no caso dos TREs.
você vai encontrar sobre a composição que existem ali 2 advogados compondo. Esses advogados não são incompatíveis, de modo que eles poderão continuar exercendo a advocacia. Como, professor? Eles poderão atuar menos no âmbito dos órgãos em que ele atua. Então, embora não seja algo absolutamente, aliás, não seja algo tão comum, né? É como se ele fizesse pela manhã uma audiência trabalhista e à tarde fosse para a sessão do TRE ou do TSE, né? Enfim, mas é possível, é possível. E eu digo que não é comum porque normalmente os eleitoralistas vão se dedicar mais aí à área do direito público, mais focado, né, na questão dos direitos políticos, enfim. Mas nós temos grandes exemplos, eu vou aqui citar um grande amigo, atual desembargador, aliás, juiz de segundo grau no TRE de São Paulo, que é o professor Rogério Cury, que é um grande criminalista e que está atualmente nessa função, né, no primeiro ano de mandato junto ao TRE de São Paulo. Ok? Tranquilo, pessoal? E assim a gente pode seguir, deixa eu chegar aqui na tela, para poder avançar mais um pouquinho, para falar agora ainda sobre juízes eleitorais, a respeito da competência. Competência. Qual é a competência do juiz eleitoral, né? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que a Constituição reserva a ele. Vamos pensar aqui juntos, pessoal? Olha lá, quando a gente fala de juiz eleitoral, sendo um órgão de primeiro grau, nós sabemos que ele vai se dedicar aqui, pensando aqui por enquanto só pelo senso comum também, né? Ele vai atuar em âmbito da primeira instância, né? Ou seja, em âmbito da zona eleitoral respectiva. Zona eleitoral respectiva. De uma maneira ainda mais aprofundada agora, nós podemos colocar como um grande ponto que ele atuará perante as eleições municipais. O juiz eleitoral terá sua competência aqui na atuação perante as eleições municipais. As competências, elas não são tão esclarecidas pela Constituição, né? As competências da Justiça Eleitoral, elas estão melhor desenvolvidas no Código Eleitoral. Poucas coisas a gente vai encontrar na Constituição. Então fica a cargo do Código Eleitoral, que em sua maior parte foi recepcionado pelo texto de 88, estabelecer as competências. E nós temos essas competências bem elencadas no artigo 35 do Código Eleitoral. Eu vou destacar aqui algumas com vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, pessoal, primeira que nós vamos indicar, seguindo aqui uma sequência bastante lógica do 35. A primeira atribuição, ou primeira competência que nós vamos indicar será a de cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do TSE. Cumprir, fazer cumprir decisões e determinações do TSE. Ok? Ou seja, se nós temos uma decisão recursal proferida pelo tribunal ou uma orientação, compete aos juízes eleitorais, no primeiro grau aí, cumprir ou fazer cumprir. Professor, e do TRE? Mesma coisa, né? Faltou o TRE aqui, ó. Tanto TREs respectivos quanto o TSE. Ok? O que mais? Segunda competência que nós podemos relacionar, processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos aos eleitorais. Então, não é um crime comum praticado, não vai chegar para a Justiça Eleitoral. Agora, se for conexo ao crime eleitoral, a gente tem essa atração por conexão, né? Ok? Processar e julgar os crimes eleitorais e comuns conexos. E aí você pode aqui trazer a exceção, né? Ressalvado os casos de competência originária dos tribunais.
ressalvados os casos de competência original dos tribunais. Ok? 3. Julgar habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral. Aqui nós temos mais uma vez a mesma exceção. A mesma exceção que é ressalvado casos em que exista aí a competência originária direto nos tribunais. Tranquilo, pessoal? Então, por hora, bastante objetiva aqui a indicação, tá? Olha esse 4 que interessante. 4. Fazer as diligências necessárias à ordem e à presteza do serviço eleitoral. Como assim, professor? Se você bem se recordar, vai lembrar que, de fato, que durante o dia das eleições, no local de votação, os juízes eleitorais, as juízes eleitorais ficam circulando, né? Ficam passando pelos pontos de votação, inclusive com adesivo, né? Costuma ser um triângulo assim escrito juiz eleitoral, justiça eleitoral, que ele vai, ou ela vai caminhar ali para verificar, até exercendo o seu poder de polícia na fiscalização no dia das eleições. Tá bom? Então, realizar diligências, vejam que tem um fundamento aqui no artigo 35, inciso 4º do Código Eleitoral. Tá? Vou colocar aqui, próximo ponto, número 5. Número 5, inciso 5. Tomar conhecimento de reclamações feitas verbalmente ou por escrito, normalmente quando feita verbalmente ela é reduzida a termo, né, e é colhida ali a assinatura de quem a fez. Determinando ali alguma providência quando o caso exigir. Inclusive o inciso 5 fala isso na parte final, né? Reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Tá? Tranquilo? Beleza? Existem algumas outras atribuições e competências de natureza administrativa e eu vou colocar aqui algumas outras de mais impacto. Eu vou fazer menção aos incisos, tá? Inciso 9, veja aqui uma função administrativa, né, não contenciosa da Justiça Eleitoral. Expedir títulos eleitorais. E conceder transferências. De eleitores. Ok? Então compete ao juiz eleitoral. Na prática vai acontecer de modo mais automatizado pela própria serventia, mas a decisão aí, quem define se vai conceder ou não, se expede ou não o título é o próprio juiz eleitoral, tá? No caso do título eleitoral, pessoal, a pessoa já sai, no dia que chega no cartório eleitoral para fazer a sua inscrição, ela já sai com o seu número de título eleitoral, né? Claro, que se posteriormente for constatado que algum vício acontecia ali, que não era um nacional, que era um estrangeiro, enfim, aí esse número é cancelado na sequência. Mas é de imediata a expedição desse número, mas de toda forma, quem determina, quem tem essa competência vai ser o próprio juiz eleitoral, tá bom? Bom, olha lá, outro de ordem bastante administrativo, pessoal. Vejam que a gente já falou em outras ocasiões sobre a natureza das funções atípicas, né? Nós temos funções normativas, administrativas e consultivas dos órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 10. Dividir
as zonas eleitorais, que nome feio, né? As zonas eleitorais em sessões eleitorais. Sessões com C cedilha. Sessões eleitorais. Sessão com C cedilha, só para fazer sentido, porque no direito, pessoal, é muito difícil uma nomenclatura não ter um significado e às vezes ajuda a gente a conseguir lembrar do sentido. Sessão, ela é uma sessão na ideia de uma parte, de uma fatia, né? Igual quando a gente fala dos órgãos da OAB, nós temos o Conselho Seccional, que é chamado de seção da OAB, né, que é o órgão de Estado, e nós temos, no âmbito estadual, e nós temos as subseções, ou seja, que está abaixo, uma divisão. Então, quando eu falo seção eleitoral, é um segmento daquela zona eleitoral, né? É uma parte. E depois nós temos resoluções que vão explicar sobre quando que ele pode criar uma nova seção eleitoral, qual que é o número mínimo de eleitores vinculados a ela, enfim. Mas competência aqui que é do juiz eleitoral de fazer esse tipo de organização administrativa, tá? Enfim. Por exemplo, vou mencionar aqui, mas não precisa, mas só para título de curiosidade, ó, o inciso 11 fala assim: competência do juiz eleitoral mandar organizar em ordem alfabética a relação dos eleitores de cada sessão, para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. Então você tem lá aquele caderninho, quando você vai à Justiça Eleitoral, aliás, vai à sua sessão eleitoral realizar a votação, tem aquele caderninho com o nome e os dados de todos os eleitores que você destaca o papelzinho e te dá o canhoto, né, de comprovante. É aqui por essa razão, por essa função. Então quem determina que seja organizado de ordem alfabética, veja que é um detalhe tão sutil que atualmente é tudo automatizado, mas o Código Eleitoral coloca aqui que é uma competência do juiz eleitoral. Ok? Bom, que mais? Embora já tenham mencionado no início, o inciso 12 coloca para nós que é competência do juiz eleitoral ordenar o registro e até mesmo a cassação dos registros de candidatos a cargos municipais. Pessoal, eu vou colocar aqui o que eu tinha mencionado antes. É competência do juiz eleitoral quando a gente fala de eleições municipais. Que tipos de ações, você que está estudando para a magistratura, que tipos de ações o juiz eleitoral receberá em seu gabinete, né, na distribuição? Eu vou colocar aqui, eu fiz isso quanto aos órgãos superiores, porque cada um deles fica responsável por um tipo de eleição. Eleições municipais, nós temos, por ordem aqui, toda a parte de formalização das convenções partidárias, né, a Justiça Eleitoral Local. Quem vai rubricar livros, né? Convenções partidárias, então, vai homologar o resultado das convenções. Também, nós temos, vou colocar os principais, é um rol exemplificativo aqui. Nós temos os requerimentos dos registros de candidatura. O registro de candidatura será dirigido ao juiz eleitoral da zona eleitoral correspondente, tá? E se eu estou falando de registro de candidatura, nós temos também as ações de impugnação ao registro de candidatura. Eu vou falar de novo essas siglas para você poder anotar se você ainda não conhece essas expressões. RCAN, requerimento de registro de candidatura. É uma ação, petição inicial, né, em que o partido vai requerer o registro das candidaturas daquelas que foram escolhidos em convenção. A ação de impugnação ao registro de candidatura é a possibilidade que legitimados específicos possuem de contrapor ao pedido de registro de candidatura, ou seja, eles poderão impugnar, dizendo que a pessoa não tem as condições de elegibilidade, ou incorre em uma hipótese de inelegibilidade, ou não tem direitos políticos, tem direitos políticos perdidos ou suspensos, enfim, é o momento de arguir, né? Nós temos também outra ação aqui, que são as ações de investigação judicial eleitoral, também chamada de AIG,
ação de investigação judicial eleitoral. Claro, no âmbito, né, das eleições municipais. Nós temos as AIMs, ações de impugnação ou simplesmente ação de impugnação ao mandato eletivo. Ação de impugnação ao mandato eletivo. E eu vou colocar aqui representações, de modo geral, que é o que mais vai aparecer de fato, né, na campanha. Representações eleitorais. Vou pôr o etc, só para deixar claro que é um rol exemplificativo. Quando a gente fala de representações eleitorais, existem representações de várias ordens, né? Representação por propaganda irregular, representação no âmbito do direito, pedido de direito de resposta, enfim. Então, tudo que tiver no campo aí das eleições municipais, juiz eleitoral será o competente aí para poder atuar, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou colocar mais alguns, pessoal, para a gente poder fechar essa parte dos juízes eleitorais. Tem mais algumas competências importantes e interessantes da gente mencionar aqui. Deixa eu trazer aqui, ó. Olha lá que interessante. É o inciso 13. Pessoal, até 60 dias antes das eleições, o juiz eleitoral tem a competência, né, de determinar em audiência pública, em audiência pública os locais das sessões. Então todo mundo fica sabendo onde vai ser a sessão eleitoral, onde vai ser a votação, se vai ser num colégio, se vai ser no auditório, enfim, onde é que vai ser realizar, ok? O que mais? Deixa eu ver se tem, acho que tinha mais um que eu queria colocar para vocês. Aqui, achei, é o 19. Olha lá, comunicar até às 12 horas do dia seguinte às eleições, comunicar até às 12 horas do dia seguinte às eleições ao TRE correspondente, respectivo, e aos delegados de partido, são aqueles que respondem pelo partido, né, que representam os partidos. Então, comunicar até às 12 horas do dia seguinte às eleições e aos delegados dos partidos políticos que tenham sido credenciados o número de eleitores que votaram em cada zona. O número de eleitores, vou colocar assim, ó, votantes. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, são atribuições, são aqui competências que nós temos aqui atribuídas aos juízes eleitorais. Tudo que estiver em âmbito da zona eleitoral, em âmbito das eleições municipais, fica a cargo do juiz eleitoral. Ainda que o juiz eleitoral ele tenha um maior trabalho a cada 4 anos, que são nas eleições municipais, fora desse período, você não tem o Poder Judiciário sem juiz eleitoral, óbvio que não. Ele vai ter ali o juiz eleitoral, só que com atribuições e competências mais reduzidas, já que, muito provavelmente, a maior situação que nós vamos observar será no caso de expedição ali de títulos eleitorais, pedidos de transferências, enfim, ou dando cumprimento às decisões e determinações do TRE e dos TSEs. Tranquilo? Então fechamos aqui sobre juízes eleitorais, essa apresentação com as competências. Não deixem de ler os incisos que seguiram aqui ao artigo 35. Eu destaquei alguns daqueles que já apareceram com mais frequência em questões. Tá bom? É isso. Obrigado e até breve com outro tema de direito eleitoral.
Olha lá, pessoal, voltamos aqui. Deixa eu ver que chegaram umas mensagens, acho que eram algumas dúvidas. Deixa eu ver aqui a pergunta da Marijô. Somente os advogados nomeados a compor a Justiça Eleitoral intermediária e superior podem advogar, mas não na sua jurisdição. É isso? Mas eles podem advogar na matéria eleitoral em outra jurisdição? Ótima pergunta, Marijô. Olha só, quando a gente olha para a legislação, ela fala que ele ficará impossibilitado de atuar no seu órgão de atuação, né, perante o seu órgão. Então, quando a gente fala órgão, o que se pode compreender é o órgão da Justiça Eleitoral, né? Eu entendo que ele não poderá atuar perante a Justiça Eleitoral. Não seria ali alinhado, né, que ele pudesse atuar sendo membro dessa estrutura. Então, ele pode atuar em outras áreas, menos na eleitoral. Tranquilo? Ação de impugnação. Lá, legal, tá, complementou. Bom dia, Elisângela. Deixa eu ver se tem mais alguém que mandou mensagem aqui. Caroline, bom dia. Luana, Cristine, Priscila. O pessoal foi chegando aqui. Daniele. Enfim, bom dia a todos que chegaram aqui na sequência. Bom, pessoal, falamos sobre os juízes eleitorais. Nós vamos agora tratar, deixa eu passar aqui o slide para vocês verem. Nós vamos falar sobre as juntas eleitorais. E aí, depois de falar de juntas eleitorais, a gente faz um intervalinho, né, e vamos finalizar a nossa aula com o Ministério Público Eleitoral. Tranquilo? Então é isso. Eu vou aqui, aliás, não, acho que dá para fazer direto, a gente faz um intervalo na sequência. A gente faz aí hoje um intervalo mais longo. É que ontem estava muito picado, né, muito assuntinho, a gente foi fazendo mais espaçado. Bom dia, Glaucio. Glaucio Chaves chegou aqui também, prestigiando nossa aula. Bom, eu vou chamar aqui o slide, pessoal, chamar a vinheta, aliás, e a gente volta para falar de juntas eleitorais, tá? Eu já contextualizo sobre juntas eleitorais, se você acabou de chegar, vai fazer sentido aqui a gravação, esse trechinho. Rapidinho a gente já volta. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos agora falar sobre juntas eleitorais. Junta eleitoral, onde que ela se situa, professor, dentro dessa estrutura do judiciário eleitoral? Nós vimos aqui que o Poder Judiciário, ele tem várias estruturações. Você tem o STJ, onde eu tenho o TJ e TRF se estruturando. Nós temos a Justiça do Trabalho, onde eu tenho o TST, TRT, Juízes Federais do Trabalho. Temos a estrutura militar, Forças Armadas, e temos a Justiça Especializada, chamada Justiça Eleitoral. Dentro da eleitoral, quando eu olho para o primeiro grau, nós temos dois órgãos compondo a Justiça Eleitoral. Não é um órgão só, hein? Cuidado, bastante específico esse ponto aqui do direito eleitoral, da Justiça Eleitoral. São dois órgãos que compõem o primeiro grau. O primeiro grau ele é composto por um órgão que a gente vai chamar de um órgão singular, que é o juiz de direito, né, que vai fazer as vezes do juiz eleitoral. Na verdade, o órgão é o juiz eleitoral, que vai ter as suas funções desempenhadas pelo juiz de direito, vinculado ao TJ correspondente. E nós temos um órgão de natureza colegiada, que é chamada também de junta eleitoral. A expressão junta já nos traz a ideia de algo colegiado, assim como uma junta médica, uma junta de pareceristas, uma junta de especialistas. A junta é o conjunto, ok? Então, qual é a função e do que é composto essa junta, né? Como que se dá a composição das juntas eleitorais, o que elas realizam? Muitas vezes a gente acaba se confundindo as atribuições de juízes eleitorais e das juntas eleitorais, porque ambos estão no primeiro grau. Mas repito, juízes eleitorais é um órgão, embora seja uma pessoa desempenhando ali a função, ele é considerado um órgão, só que um órgão singular, diferente das juntas eleitorais, que também é um órgão de primeiro grau, portanto, mas trabalhando aí nessa situação de ser ele colegiado. Vamos ver aqui com detalhes então como funciona isso. Vamos para a tela e a gente faz aqui as primeiras anotações sobre o assunto. Pessoal, vamos colocar aqui o tema então desse nosso bate-papo. Juntas eleitorais. Sobre elas, eu já vou colocar também para vocês aqui, ó. Eu vou colocar antes o fundamento. Nós temos a sua indicação no artigo 36 do Código Eleitoral. Ela é mencionada lá no artigo 118 da Constituição, por exemplo, como um órgão da Justiça Eleitoral, mas a gente tem um detalhamento dela mais aprofundado, né? Aliás, o detalhamento não está na Constituição, está no Código Eleitoral. É o que nós estamos colocando aqui para vocês, tá? Antes de explicar sobre a sua composição, só registrando o que eu mencionei, trata-se, né, de um órgão de
primeiro grau de natureza colegiada. Natureza colegiada. Vou pôr aqui entre parênteses, ó, diferente do juiz eleitoral. Por que diferente do juiz eleitoral? Vou registrar aqui também. Pois, embora seja de primeiro grau, ele é singular, ou seja, sozinho. Ele não chama um juiz amiguinho para decidir com ele, né? Ele vai decidir sozinho, por isso singular, diferente da decisão colegiada que nós temos aqui, tá? Bom, ainda na tela um pouquinho, pessoal, vou falar aqui com vocês acerca da composição que vai fazer jus a essa natureza de órgão primeiro grau mais colegiado. O artigo 36 caput diz que compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, vejam, daqui a pouco eu vou fazer explorar melhor esse significado, né? Sendo que esse juiz de direito será necessariamente o presidente da junta e também, vamos por aqui assim, ó, e também por mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Pessoal, que perguntinha pode aparecer aqui, né, sem vergonha, perdão da expressão, na sua prova. As juntas eleitorais necessariamente serão compostas por quantas pessoas? Necessariamente, a composição total será de 3 ou 5 integrantes, 3 ou 5 membros. Perdão. Sendo que necessariamente também a gente tem a figura de um juiz de direito. Vejam que o artigo 36 caput fala em juiz de direito, ou seja, aquele vinculado ao Tribunal de Justiça. Será que precisa ser o juiz eleitoral? Não, pessoal. Se na localidade não tiver mais do que um juiz, muito provavelmente, um juiz de vara única, por exemplo, ou caso tenham 2, mas um deles está impedido por alguma vedação de outra ordem constitucional, por exemplo, né, ele é parente de alguém que é candidato, enfim, ele vai funcionar tanto como juiz eleitoral como presidente da junta, compondo a junta nesse caso, tá? Então, quando eu olho na composição das juntas eleitorais, necessariamente eu tenho a figura de um juiz de direito. Não é juiz federal, não é juiz de direito que titulariza a função de presidente da junta eleitoral, ok? Não necessariamente, repito, é o juiz eleitoral. Muito pelo contrário, normalmente não é o juiz eleitoral, mas não tem problema que seja, tá? Porque às vezes é inviável ter outro juiz aqui. E o detalhe importante que eu chamo a atenção de vocês é essa composição por cidadãos leigos, né? 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Aqui não é de notório conhecimento jurídico, tá? Cuidado aqui com esse ponto. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui na tela. Nós temos aqui ainda o seguinte: esses cidadãos que irão compor as juntas terão a sua nomeação, deixa eu fazer essa nota com vocês, terão a sua nomeação até 60 dias antes das eleições. Até 60 dias antes das eleições. Ok? Tranquilo, pessoal. Agora um detalhe, quem escolhe, ou melhor, quem aquece, quem aprova aqui essa nomeação é o TRE. Então o TRE, pelo seu presidente, vai aqui aprovar a nomeação desses membros. Ok? Tranquilo? Legal. Bom, professor, se eu estou falando que 60 dias antes das eleições é o prazo para que eu tenha a nomeação, e se eu estou falando que se exige idoneidade,
não faria sentido que antes da nomeação tivesse um tempo para que as pessoas pudessem se opor, por exemplo, à indicação desses nomes? Faz sentido. E o que eu gostaria que vocês indicassem aí, deixa eu até mudar de cor. Não eu mudar de cor, né? Mudar de cor de uma caneta. Ah, professor, que bobagem. Olha lá, pessoal. Escreva o seguinte. Até 10 dias. Então, dois prazos importantes. Um é até 60 antes das eleições e o outro. Até 10 dias antes da nomeação. Até 10 dias antes da nomeação dos nomes dessas pessoas indicadas para compor as juntas. Esses nomes serão publicados no órgão oficial do Estado. Órgão oficial do Estado, Diário Oficial do Estado, DOI, né, que chama-se, né? E aí, pessoal, último prazo, ó. Haverá um prazo de 3 dias a contar dessa publicação, em que qualquer partido político ou federação poderá impugnar as indicações feitas através de uma petição fundamentada. Eu vou deixar na tela por alguns instantes, só para poder explicar enquanto vocês enxergam aí também. Olha só. Então, são feitas as indicações feitas pelo juiz. O juiz encaminha ao Tribunal Regional Eleitoral, que por sua vez vai aqui confirmar, vai aprovar. Só que o que eu preciso saber? A nomeação final, ela tem que se dar 60 dias antes das eleições. Esse é o prazo final, né? 60 dias antes das eleições. Só que 10 dias antes de ser realizada a nomeação, eu tenho que cumprir esse outro prazo. Ou seja, 10 dias antes de nomear, eu tenho aí a publicação em órgão de divulgação, de publicação do Estado, no Diário Oficial do Estado, dizendo quais são as pessoas indicadas e, portanto, que serão nomeadas após 10 dias. Publicou, pessoal? Aí tem um prazo curtinho, prazo de 3 dias, para que haja uma impugnação. Quem é que pode impugnar? Não é qualquer cidadão, embora o cidadão vai poder aí, de fato, provocar, né? A legislação fala que o partido político, nós inserimos aqui ainda a federação. E você pode considerar que essa impugnação, embora não esteja explicitamente aqui mencionada, também poderá ser realizada pelo Ministério Público Eleitoral, por uma questão constitucional, força aí do artigo 127 e seguintes, né, que vai colocar a atuação do Ministério Público na defesa da ordem jurídica, do Estado democrático, né, das instituições, enfim. Nós temos aí o Ministério Público Eleitoral, partido político e federações podendo impugnar esse conjunto de nomes que foi apresentado aí. Conjunto de nomes esses que serão no total de 3 ou de 2 ou de 4, totalizando 3 ou 5 a composição geral da nossa junta eleitoral. Tranquilo, pessoal? Então, pontos importantes que nós temos aqui a respeito da junta eleitoral, bastante prazo, bastante data. As datas, né, esses prazos aí de até 10 dias, principalmente o de 3 dias, que é prazo de impugnação, é bastante comum. Então, não é tão absurdo da gente conseguir lembrar, né? Não que seja fácil, mas não é tão absurdo. Ok? Bom, pessoal, alguns pontos importantes aqui, ó. Eu vou colocar como vedações. Vedações. As nomeações. São pessoas que não poderão ser nomeadas membros de junta, até por razões pouco óbvias, né? Nós veremos aqui. Quem é que não pode ser nomeado membro de junta? Inciso 1 vai falar para nós, candidatos e seus parentes ainda que por afinidade. Ainda que por afinidade, até o 2º grau. Esse padrão de até o 2º grau também se repete em outras ocasiões no direito eleitoral, como, por exemplo, nas inelegibilidades reflexas, né? Também, ó,
cônjuges. Perdão. Então é um alcance familiar bastante semelhante a outros critérios, como da inelegibilidade reflexa ou familiar do artigo 14, parágrafo 7º, tá? Segundo conjunto de pessoas que não poderão ser nomeados membros das juntas eleitorais. Membros da diretoria, dos partidos políticos. Membro das diretorias dos partidos políticos. Terceiro, autoridades e agentes policiais. Autoridades e agentes policiais, bem como funcionários em cargos de confiança. Servidores no sentido amplo, né? Ok? Inciso 4. Servidores da Justiça Eleitoral. Então vamos aqui retomar. Quem é que não pode ser nomeado membro da Junta Eleitoral? Candidatos, seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau, inclusive seus cônjuges. Também não poderão membros da diretoria dos partidos políticos, e obviamente aqui também se alcançam das federações, autoridades e agentes policiais, também funcionários em cargos de confiança e servidores da Justiça Eleitoral. Então esses conjuntos aí são pessoas que não poderão compor nessa condição. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Enfim, fechamos aqui mais um órgão da Justiça Eleitoral. Como eu disse, um órgão colegiado de primeiro grau. Não é comum a gente ter um órgão colegiado nesse primeiro grau de judiciário, mas é um exemplo bastante eloquente aqui de quão especializado ou quão distinta é a Justiça Eleitoral. Ok? Obrigado pela sua companhia. Nos vemos logo mais com outro tema aqui nos seus estudos. Até mais. Olha lá, pessoal, fechamos mais aqui a figura, né, das juntas eleitorais. O próximo tema que nós vamos tratar, Ministério Público Eleitoral. Mas para falar sobre ele, acho que vale a pena aqui a gente fazer um intervalinho para ninguém dormir, né? A gente volta hoje nossa aula um pouquinho mais curta. Eu resolvi fechar o Ministério Público Eleitoral e a gente não trazer um novo tema para não ficar muita coisa bagunçada, tá? Então a gente fechamos aqui essa primeira parte que era o tema da Justiça Eleitoral de ontem, que nós começamos, e vou falar com vocês agora sobre o Ministério Público Eleitoral. Essas aulas que falam sobre a estrutura institucional, elas são necessariamente um pouco mais maçantes, né? Não significa que sejam desimportantes, muito pelo contrário, mas elas ficam um pouco mais maçantes porque eu preciso anotar muita coisa com vocês diante dessa tanto de relação que tem, né? Relação na composição, relação nas competências, relação de atribuições, enfim. Mas é o que precisamos para cumprir com esse tópico aí dos nossos editais, ok? Bom, não chegou nenhuma dúvida aqui, eu vou fazer agora aquele intervalinho de 15 minutos, né, que a gente faz, e aí na sequência eu volto com o Ministério Público Eleitoral e a sua estruturação interna, né, quais são os órgãos do Ministério Público, perante o que eles atuam e assim por diante. Beleza, pessoal? E aí, antes de começar a aula, eu volto para interagir com vocês, vejo se tem alguma dúvida aqui registrada, ok? Então, instantinho e a gente já volta. Até mais. Bom, voltando. Será que eu falei muito alto? Acordei vocês? Acho que não, né? Vocês estavam aí atentos e atentas. Deixa eu ver aqui. Chegaram duas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Daniele, professor, o impedimento para cargos de confiança seria cargo em qual órgão, né? Não se menciona, então seria de fato qualquer cargo junto à estrutura da administração, tá, Daniele?
A ideia é que você não tenha essa vinculação, porque o cargo de confiança pressupõe que você, que é um cargo de natureza política, você foi nomeado por algum agente público e, portanto, você poderia trazer ali algum tipo de sinergia diferente do que se espera alguém que vai estar à frente de uma função como a da junta eleitoral, tá? Deixa eu ver aqui a Elisângela. Professor, iremos ter aula de crimes e recursos eleitorais? Ter uma aula de crime eleitoral é uma expressão muito estranha, né? Porque eu não vou ensinar nenhuma prática criminosa, não. Mas nós vamos ter uma nós teremos mais ao final aulas sobre crimes eleitorais e também recursos eleitorais, tá? Aliás, nós já tivemos aqui de ações eleitorais, eu só não me lembro se eu abordei os recursos, acho que não, foram só as ações. Nós já tivemos aqui essas aulas. Marijô, professor, por favor, quem convoca os mesários? Juízes ou TRE? Agora eu não lembro. Juiz eleitoral, tá? Juiz eleitoral faz a convocação dos mesários. Uma das funções mais importantes e as mais amadas, né? Que você tem. Normalmente quem vai compor como mesário são os novos inscritos, né? E também servidores públicos. Normalmente já é meio fixo ali nas zonas eleitorais quem atua nessa função. Mas se eventualmente alguém tiver a intenção, basta se colocar à disposição, né? Vai até o cartório eleitoral e eles conseguem fazer essa indicação. Deixa eu consertar aqui. Eu mesmo já desarrumei todo o meu microfone que tinha sido cuidadosamente colocado pela nossa equipe. Bom, a gente vai fazer um chiadinho, mas eu vou... Pronto, agora deu. Tá bom? Edith, bom dia, professor Sávio. Quais os dias das aulas? Edith, normalmente às terças-feiras. Normalmente às terças. Todas as terças até acho que agosto, setembro, a gente está com todas as terças pela manhã com direito eleitoral. E aí, eventualmente, eu vou puxando alguns dias aí, dias extras, como hoje nós tivemos aí também, tá? Eu costumo postar no meu Instagram. Eu não estava fazendo isso nas últimas aulas, não fiz isso hoje, mas eu costumo postar no meu Instagram o calendário de aulas. Então, se você... Aliás, deixa eu colocar aqui, ó, se vocês aí têm... Normalmente, concurseiro não fica muito no Instagram, mas o tempo que ficar, que seja para fazer coisas produtivas, como, por exemplo, acompanhar o calendário de aulas. Fica aí, ó. @savio.chalita. Eu sempre posto lá informações de revisão, de concurso, dos nossos produtos aqui do Estratégia, né? Seja de concursos, seja de OAB, enfim, tem informações sobre pós, tem muito conteúdo que pode ser de grande serventia para você que está aí se preparando, você que está estudando, tá bom? Beleza? Vou apagar aqui só para deixar o quadro em branco. Enfim, fica à disposição lá para vocês. Tem podcast, tem coisas interessantes lá que podem ser úteis. Tá bom? Beleza, pessoal? Alguma dúvida a mais? Eu vou aqui retomar, começar esse assunto novo. Embora seja um assunto novo, é um assunto intimamente ligado com o que a gente estava tratando até agora, né? Porque não tem como pensar a justiça eleitoral sem falar do Ministério Público Eleitoral, e é isso que a gente começa a tratar a partir de agora, ok? Então eu vou chamar a vinheta, um segundinho, e a gente retoma nesse nosso último tema de hoje. Olá pessoal, novo tema do nosso estudo, dos nossos estudos, Ministério Público Eleitoral. Também importante para você que busca a carreira como membro do Ministério Público, para você que vai atuar aí como promotora, para você que pretende cargos junto ao Poder Judiciário, carreiras jurídicas também de judiciário, é tema não só importante na prática, como principalmente na sua prova. E nós vamos então falar sobre essa função. E sempre também é um tema que pode causar uma certa perplexidade, uma ansiedade talvez nos concurseiros e concurseiras, uma vez que ele tem um tratamento bastante distinto aqui no nosso ordenamento. Então vamos para a tela, eu quero trabalhar com vocês o tema de Ministério Público Eleitoral, né? O que nós precisamos saber sobre o assunto. Vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto importante é que se você tem o hábito de ler a Constituição, né, no modo online, aí na sua tela, no seu computador, abrindo pelo site do Planalto, né? Deixa eu só colocar o tema aqui, ó, Ministério Público
Eleitoral. Você pode já ter percebido, então, se você faz esse estudo pela lei seca, na legislação online, que a Constituição ela não fala especificamente sobre o Ministério Público Eleitoral. Só que ela não especifica o Ministério Público Eleitoral, mas ela trata do Ministério Público, né? Obviamente. Isso é feito lá no artigo 127 e seguintes da Constituição, especificamente o 127, que traz a disposição no sentido de que o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. Essa redação é muito técnica, né? Jurisdicional do Estado. Ela é técnica porque ela trabalha a questão de que é o Estado quem atua na função jurisdicional, né? Ela é técnica nas expressões que utiliza. Veja que quando a gente olha um pouquinho mais para frente da Constituição, o artigo 133, a Constituição fala que o advogado, a advogada, são indispensáveis. O Ministério Público ele é essencial. Óbvio que a gente está falando aqui dos chamados, ou daqueles que exercem função essencial à justiça, mas a essencialidade, a indispensabilidade são palavras fortes, tecnicamente colocadas aqui junto ou aliados, né, à função jurisdicional estatal. Tá? Então, o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, e a ele é atribuído algumas incumbências, está na própria redação do 127, né? Vou colocar de modo separado, só para a gente poder relacionar algumas incumbências. Que incumbências são essas, pessoal? A incumbência da defesa da ordem jurídica, ou seja, das leis, da Constituição, tudo aquilo que está formalizado, né? Também do regime democrático, e dos interesses sociais, e individuais indisponíveis. Ok? Então, considerações aí que são válidas quando o assunto é Ministério Público, para qualquer área, né? Se você vai estudar o Ministério Público enquanto instituição, de modo separado, se você vai estudar o Ministério Público agora no campo do direito eleitoral, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Tribunal de Contas, qualquer Ministério Público que você puder pensar, ele tem essa consideração como base, como espinha dorsal dentro da Constituição Federal. Ok? Bom, e aí, eu disse a vocês que não há uma disposição na Constituição acerca do Ministério Público Eleitoral de modo específico, o que não tira a importância da instituição, como nós acabamos de ver, ao ler todas essas situações, especificamente a primeira e a segunda chave que eu coloquei aqui para vocês, nós temos, de fato, a incumbência dele dentro do sistema jurídico, pensando a parte do direito eleitoral. Então, olha lá, defesa da ordem jurídica e defesa do regime democrático, né? Essas duas situações, esses dois espaços do artigo 127, eles trazem o espaço necessário para a figura do Ministério Público Eleitoral. Ou seja, nessa concepção, desse alcance que se tem aqui, o Ministério Público Eleitoral deve atuar em todos os procedimentos relativos ao direito eleitoral. Em todos. Até mesmo quando a legislação não mencionar expressamente que o Ministério Público é legítimo para fazer tal, não tem legitimidade para fazer tal coisa, né? Porque aqui sempre haverá, dentro do direito eleitoral, considerando que o direito eleitoral tutela o exercício dos direitos políticos, que por sua vez são direitos fundamentais, e a participação política, que é um pressuposto do regime democrático, nós temos que em todos os procedimentos, dadas essas incumbências do artigo 127, o Ministério Público Eleitoral ele tem a sua competência, a sua atribuição já delineada pelo texto constitucional. Vamos fazer essa nota, pessoal? Eu acho que, embora a ideia não seja confusa, né, ela faça sentido, mas só para organizar a ideia, nós precisamos pensar aqui então o seguinte, vou pôr na cor preta, ó. O Ministério Público, como incumbente da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, vírgula,
considerando que o direito eleitoral cuida da tutela e efetividade dos direitos políticos, e a gente pode colocar aqui entre parênteses, que trata-se de um pressuposto do regime democrático, nós podemos concluir que, ainda que não expressamente previsto no texto constitucional, o Ministério Público Eleitoral atuará, no sentido aqui de dever, né? Não de possibilidade, atuará em todos os procedimentos relativos ao direito eleitoral, independentemente se houver uma previsão expressa ou explícita, né, na legislação sobre o tema. Tá bom? Ok? Bom, eu citei aqui o artigo 127, deixa eu ver aqui um detalhe. Opa, peraí, voltei. 127, eu vou indicar, embora eu vá tratar aqui com mais detalhes, mas eu vou indicar para vocês também que, em conjunto com o artigo 127, nós temos o Código Eleitoral. Vou mudar de cor só para criar aqui um contraste, fica fácil depois de enxergar que é um tema diferente, que é um assunto diferente, né? O Código Eleitoral vai tratar sobre, especificamente, o Ministério Público Eleitoral nos artigos 18, 24 e 27. Nós utilizaremos aqui como pano de fundo, mas só para que você tenha aí uma referência na hora de fazer a leitura, porque é muito comum no estudo do Ministério Público Eleitoral, do assunto, a gente ficar um pouco perdido diante da ausência da expressão Ministério Público Eleitoral na Constituição, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui com vocês, pessoal. Eu quero ainda mencionar aqui numa segunda abordagem alguns aspectos que estão no artigo 127. Elas são de ordem mais generalista, mas que não afasta a importância da gente mencionar, né? A Constituição Federal vai apresentar para nós, no seu artigo 127, como eu já mencionei, informações acerca do Ministério Público. De uma maneira mais própria, ela trata, no parágrafo 1º, de alguns princípios que nós vamos chamar de princípios institucionais. Nós podemos dividir dois tipos de princípios aqui, ó, ou garantias, né? Nós temos os institucionais e nós temos os princípios ou garantias funcionais, que são muito parecidos, inclusive, com o da magistratura, tá? Princípios ou garantias. Então, duas ordens aqui a serem tratadas. O primeiro deles, começar aqui pelos institucionais. Ao Ministério Público, vejam que são princípios muito conhecidos por nós, já em outras áreas, né, do direito. Nós temos o princípio da unidade, ou seja, os membros todos pertencem ao Ministério Público, independentemente da área. O princípio da unidade, tendo que a única divisão que existe é de natureza administrativa, para fins de se poder dar efetividade, né? Por exemplo, o Ministério Público Trabalhista, Ministério Público, enfim. Mas todos eles que estão aí, MPT, MPE, eles são vinculados à estrutura do Ministério Público da União, assim como a gente tem a estrutura do Ministério Público dos Estados. Então, são divisões que são mais de natureza funcional, né? Administrativa. Nós temos o princípio ou a garantia da indivisibilidade, repito, que é a divisão que possa existir é apenas de ordem administrativa, vinculada à sua função, indivisibilidade, e o princípio da independência funcional.
Cada membro tem essa independência e falam pelo todo. Professor, como assim? Cada membro do Ministério Público, ao atuar, ao agir, fala em nome de toda a instituição, já que a gente tem princípios anteriores como da indivisibilidade e da unidade, né? Mas, embora eles falem pelo todo, eles têm independência, eles não estão vinculados a determinações. Em algumas situações, e eu vou me arriscar aqui brevemente, como nós temos lá em processo penal, né, quando o Procurador-Geral de Justiça, diante daquele procedimento, né, de arquivamento, o juiz arquiva, enfim, é caso de arquivar ou não inquérito e você tem o PGJ determinando que seja feita alguma coisa, seja feita a oferta de denúncia. Nesses casos, não há um afastamento da independência funcional, mas há o cumprimento diante de ser o braço do chefe de carreira. Mas, enfim, são essas garantias aqui, esses princípios chamados institucionais que envolvem a instituição, portanto, importantes de serem conhecidos, pois alcançam aqui a estrutura de MP eleitoral. E nós temos os princípios chamados por princípios ou garantias funcionais previstas na Constituição, e eu vou colocar aqui, eles são muito parecidos com o da magistratura. Primeiro, o princípio da inamovibilidade, envolve aqui a possibilidade ou a impossibilidade de que ele seja removido de localidades das suas funções como forma de perseguição institucional, né? Nós temos a irredutibilidade de subsídios e nós temos a vitaliciedade, que no caso do MP e da magistratura se alcança após 2 anos, do exercício da função. Ok? Então, princípios importantes que se aplicam ao Ministério Público como um todo, e a gente está aqui aproveitando para destacar no campo do MP eleitoral, tá? Pessoal, questões pontuais sobre o MP. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre cada um dos órgãos. Mas olha uma pergunta que aparece às vezes em alguma abordagem, né? Membros do Ministério Público podem ser filiados a partidos políticos? Pergunta que por um período foi bastante recorrente em prova, ainda aparece vez ou outra de algum modo, né? Pessoal, nós temos uma divisão importante para ser feita. Aqueles que tiveram ingresso na carreira antes da Constituição de 88 e os que entraram posteriormente à Constituição de 88, tá? Bom, vamos começar pelo mais simples, né? Quem ingressou depois de 88, a resposta é bem clara, não. Não é possível que tenha aí atividade política, não é possível que tenha filiação. Veja casos aí, Lava Jato, Deltan, né? Acho que é Deltan Dallagnol, nunca falo certo o nome dele, mas você sabe o que eu estou falando, que para ter uma atividade política teve que pedir sua exoneração, né? Seu afastamento definitivo do cargo. Então, aquele que ingressa pós 88 não tem essa possibilidade, ok? Bom, e aquele que ingressou antes de 88, pode ser filiado? Primeira parte da resposta seria sim. Acontece que ele tem que optar pelo regime, né? Há uma opção de regime aqui. Então, antes, apenas vai impedir, caso ele seja afiliado, apenas, vamos colocar aqui, ó, sim, neste caso, apenas impede o desempenho de funções eleitorais. É um jeito bom de se livrar. Desempenho de funções eleitorais. Né? Então, a gente está falando agora de pessoas que têm aí 36 anos de carreira, pelo menos. Então, impede o desempenho de funções eleitorais por até 2 anos após a desfiliação. Então, se tiver desfiliação,
2 anos ele permanece sem poder atuar, logicamente, faz sentido, em âmbito da Justiça Eleitoral, já que eles vão atuar perante a Justiça Eleitoral. Segunda parte da resposta seria não, né? Por quê? Aqui, ó, não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que nos 4 anos anteriores tenha disputado cargo eletivo. Então aqui eu vou colocar o seguinte, pessoal, a referência do dispositivo, essa indicação, ela está no artigo 3º, já explico melhor, parágrafo 2º da Lei Complementar 6490. Esse dispositivo da lei das inelegibilidades, diz que o membro do MP que eventualmente tenha disputado um cargo eletivo, ou integrado o diretório de partido político, ou ainda exercido atividade político-partidária, como é o caso de estar filiado, não poderá impugnar registro de candidato. Eu faço aqui, perdão, uma exemplificação. Nós temos no estado de São Paulo uma figura jurídica muito conhecida, um grande professor, que é o professor Fernando Capês, promotor de justiça, salvo engano, atualmente é procurador de justiça, né, mas licenciado, aposentado. O professor Fernando Capês, ele ingressa na carreira da magistratura, perdão, na carreira do Ministério Público antes da Constituição de 88. Portanto, ele pôde optar pelo regime anterior. Qual que era o regime anterior? Ele poderia ter atividade partidária sem a necessidade de sua exoneração. Ele poderia pedir licença do cargo e aí poder exercer atividade política. Se na hora, eventualmente, ele não for eleito ou não quiser mais estar na vida política, ele retorna à sua função original junto ao Ministério Público, tá? Então, quem ingressou antes de 88 pode optar por ter esse regime diferenciado, de não ser necessário que para ter uma atividade política ele se afaste totalmente, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, posteriormente à Constituição de 88, não pode ter filiação partidária, não pode ter essa atividade política. Se é antes de 88, repito, ele pode optar por um dos dois regimes. Ou o regime idêntico ao pós-88, ou o regime igual ao do professor Fernando Capês, em que ele consegue, caso pretenda candidatar, caso pretenda exercer seus chamados direitos políticos passivos, ele pede licença da função como membro do Ministério Público e exerce a sua atividade. Se ele vencer ou não vencer as eleições, não importa, mas se ele resolver que não mais atuará na sua função política, aí ele retoma a sua função como membro do Ministério Público que ele está ali vinculado. Tranquilo? No entanto, pessoal, se ele optar por esse regime, ele vai ter uma consequência, que é o que nós colocamos aqui, ó. Consequência essas que estão indicadas nessas duas respostas. No sim, pois aí impediria o desempenho da sua função eleitoral 2 anos, até 2 anos após a sua desfiliação, se for só uma atividade política, né? E na segunda situação, nós temos o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, dizendo o seguinte, que nos 4 anos, vejam só, depois é importante ler esses dispositivos, nos 4 anos pós o Ministério, deixa eu falar de modo invertido, né? O membro do Ministério Público que eventualmente tenha disputado o cargo eletivo, que tenha composto o diretório de um partido político ou exercido atividade político-partidária nos últimos 4 anos, ele não poderá realizar a impugnação do registro de candidatura de outros pretensos candidatos, como forma de evitar que ele confunda as estações aqui. Tranquilo? Não deixe de ler o dispositivo, mas só para que a gente possa aqui avançar mais nesse ponto, vamos aqui trabalhar mais um detalhe, pessoal. Eu falei de Constituição, artigo 127, falei do Código Eleitoral. Mais um ponto que vale acerca do Ministério Público é falar da Lei Complementar 75 de 1993. Pessoal, você que vai fazer concurso para o Ministério Público, né, é uma lei essencial para a sua preparação, porque é a chamada Lei Orgânica. E a gente não tem a pretensão de esgotá-la aqui, até porque tem muita disposição e de outras envergaduras, né? Lei Orgânica do Ministério Público. Lei Orgânica do Ministério Público. Mas, enfim, o que eu quero pegar dessa lei para vocês aqui? Nós mencionamos acerca da Justiça Eleitoral, eu vou retomar aqui um desenho, Justiça Eleitoral. Opa! Nós falamos sobre ela, que teremos lá no topo, o TSE,
Como órgão de segundo grau, nós temos os TREs. E na base, como órgão de primeiro grau, nós temos juízes eleitorais, juntas eleitorais. Ok? E aí, pessoal, nessa perspectiva de tema Ministério Público Eleitoral, o que nós precisamos, alinhados aí à Lei Complementar 75 de 93, é considerar qual vai ser o membro, né, como que se organiza o Ministério Público Eleitoral à frente desses 3 órgãos da Justiça Eleitoral, na verdade 4 órgãos da Justiça Eleitoral. Então tá, por partes, né? Perante o TSE, quem é que vai atuar? Perante o TSE, nós temos a figura do Procurador-Geral Eleitoral. Eu vou colocar o nome inteiro e coloco a sigla. Procurador-Geral Eleitoral, também chamado de PGE. O assunto é distante, mas só cuidado para não confundir com o Procurador-Geral do Estado, né? Quando você vê a sua anotação aí. Não faz sentido você confundir com isso, porque o assunto é diferente, mas eu às vezes confundo quando estou escrevendo. Chama atenção, né? O PGE, enfim, como CE, que parece código, que pode ser código eleitoral ou Constituição do Estado. Então, só atenção quanto a isso. Bom, um detalhe, eu vou mencionar logo mais, mas o Procurador-Geral Eleitoral, ele é o próprio PGR. Tá? Então, só de curiosidade aqui. Em âmbito dos tribunais regionais eleitorais, os TREs, o membro do Ministério Público seria aqui o chefe da carreira, né, mas quem vai atuar dentro dessa estrutura é o Procurador Regional Eleitoral, também chamado de PRE, ok? E, no primeiro grau, seja perante os juízes eleitorais, ou seja perante as juntas, nós temos a figura do promotor eleitoral. Promotor eleitoral. Ele atua perante a junta e perante os juízes, ok? Eleitorais. Pessoal, o promotor eleitoral, deixa eu ver aqui só o próximo slide aqui. Tá. Eu vou falar com maneira mais específica de cada um deles, mas o promotor eleitoral, ele vai ser o Ministério Público Eleitoral, vai ser o Ministério Público Estadual, que atua também na localidade, né? Enfim, essa é a primeira representação, um detalhe prático. Às vezes a gente sabe da divisão, mas não entende como acontece na prática. Se eu tenho uma decisão proferida numa eleição municipal, em razão de uma representação movida pelo promotor eleitoral, quando essa representação chega em nível de recurso até o TRE, não é o promotor eleitoral que vai lá no TRE. Se está no TRE, mesmo que não tenha sido ele quem produziu aquela petição, quem vai atuar é o Procurador Regional Eleitoral. Se chega no TSE, ainda que tenha feito inicialmente o promotor, ainda que depois tenha atuado o Procurador Regional, quem atua em âmbito do TSE será o Procurador-Geral Eleitoral. Professor, como é que é possível que em cada órgão do judiciário outro atue em nome daquele que lá atrás fez uma petição, né? Como é que pode, por exemplo, uma representação eleitoral que começa no primeiro grau chegar até o TSE e passar por 3 autoridades diferentes? Meus amigos, vejam o que nós falamos aqui atrás, né? Quando eu falo do Ministério Público Eleitoral, nós temos a ideia de unidade, indivisibilidade e independência funcional. Mas especificamente esses 2 primeiros aqui. Então, quando você tem subindo um recurso, ainda que não tenha sido ali o PRE quem fez o recurso, ou ainda que não tenha sido o PGE quem fez, atuou, enfim, é o princípio da unidade e da indivisibilidade. Então, cada um fala pelo todo, ainda que tenha independência funcional. Ok? Bom, licença para permanecer um pouquinho ainda na tela, eu vou falar de cada um deles. O primeiro que eu quero mencionar é a respeito do procurador geral eleitoral. O que nós podemos mencionar sobre o procurador geral
eleitoral, né? O Código Eleitoral vai mencionar sobre ele no seu artigo 18, por isso eu já menciono, já coloco aqui também. Primeira coisa é que nós teremos a atuação dele perante o TSE, já mencionei, e será o próprio Procurador-Geral da República, é o próprio PGR, ok? Tranquilo? Maravilha? O que mais? Ele poderá designar, então o Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União, MPU, lembrando que o MPU estrutura essa figura federal, né, para que possa atuar no exercício aí das funções, cumprindo aí com suas respectivas funções. Tranquilo? Então, Procurador-Geral Eleitoral, análises aí bem objetivas sobre ele. Bom, sobre as competências, pessoal. Competências e atribuições. Além daquelas que nós mencionamos em caráter genérico, que estão na Constituição, genérico, mas não desimportantes, né? Nós temos o Código Eleitoral no seu artigo 24, e eu sugiro que seja feita a leitura, porque nós temos ali um rol de situações que são previstas, né? Compete ao Procurador-Geral Eleitoral como chefe do MP eleitoral, e aí algumas situações. Por exemplo, assistir às sessões e tomar parte nas discussões perante as sessões dos tribunais, especificamente do Tribunal Superior Eleitoral. Mover ação pública, oficiar recursos, oficiar em todos os recursos encaminhados ao tribunal, manifestar oralmente ou por escrito nas deliberações do tribunal, enfim. Nós temos aí um conjunto de competências e atribuições significativos dentro do artigo 24, né? É um rol aí de 9 incisos que nós temos. Ou seja, tudo que tiver, veja o que nós já havíamos falado, quando eu tenho uma atuação no primeiro grau pelo promotor eleitoral e eventualmente um recurso, quando eu subo para o Tribunal Regional Eleitoral, quem atua ali, mesmo que não tenha sido ele quem produziu a inicial, porque a inicial começou pelo promotor eleitoral, Procurador Regional Eleitoral. Quando sobe, a mesma perspectiva, vai ser um membro do Ministério Público que está lá naquele espaço, tá? Naquele âmbito, daquele órgão da Justiça Eleitoral. Bom, pessoal, um pouquinho mais adiante, nós temos aqui a figura do Procurador Regional Eleitoral. Sobre ele, é importante pensar aqui o seguinte: Procurador Regional Eleitoral, ele vai ser designado pelo PGE, que é o Procurador-Geral Eleitoral. Cuidado aqui novamente para não confundir esse PGE. Ele será designado pelo PGE dentre, atenção, hein, os procuradores regionais da República. Ou seja, pessoal, será designado dentre aqueles que compõem como membro do Ministério Público atuante no segundo grau da Justiça Federal. Tá? Agora, se não tiver na localidade um procurador regional da República, o que nós teremos? Fica sem procurador regional eleitoral? Não. Naquela situação onde nós não tivemos um procurador regional da República no estado, né, aí nós poderemos ter aqui, ó, alternativamente, a figura de um procurador da República, procurador seria um membro do Ministério Público Federal de primeiro grau, sendo exigido apenas que ele tenha sido já vitaliciado, ou seja, pelo menos 2 anos de função. O Procurador Regional Eleitoral, ele vai funcionar por um mandato de 2 anos. Possível uma recondução. Tranquilo, pessoal? Muita atenção aqui, então. Ponto importante nessa indicação. Já quase chegando ao fim, eu disse que essa segunda parte ela seria um pouco mais curta, né? Para a gente não precisar iniciar um tema novo hoje, não ficar muita coisa. Eu chego por fim para falar sobre os promotores eleitorais.
nós colocamos, estruturamos lá para enxergar onde que eles atuam, mas olha lá, promotores eleitorais. O que é preciso saber, professor, acerca de promotores eleitorais, né? A gente não tem regra específica nem na Constituição, nem no Código Eleitoral. Então, o que que nós vamos guardar aqui para a nossa prova? Existe um princípio que, na verdade, a doutrina chama de duas formas. De um lado, é o princípio da delegação, que esse é o mais apropriado para se pensar para o Ministério Público, ou, quando a gente pensa nos servidores como um todo, é o princípio da cooperação entre os órgãos, né? Mas pelo princípio da delegação, pessoal, nós temos que vai ser estabelecida a função de promotor eleitoral por delegação aos promotores, aos membros do Ministério Público Estadual. Semelhante à ideia da magistratura, né? Aqueles que exercem função de juiz de direito. Tranquilo? Agora veja um detalhe importante. Eu mencionei aqui para vocês a Lei Complementar 75 de 93. Então, muita atenção se você estiver lendo aqui a legislação para você não ficar confuso, não ficar confusa. A Lei Complementar 75 de 93 vai falar que a função de Ministério Público Eleitoral, ela é desempenhada por membros ou pelo próprio Ministério Público Federal. Então, cuidado. Deixa eu até fazer uma ressalva aqui, ó. Ministério Público, deixa eu escrever o nome por inteiro, ó. Eleitoral, que ele será desempenhado pelo Ministério Público Federal. No entanto, eu estou dizendo a vocês que quem vai atuar de fato nesse primeiro grau vai ser o MP estadual. Então, como é que eu faço para que uma atribuição que é do MPF seja exercida pelo MPE? Esse link, esse nexo entre as duas estruturas é que eu encontro esse tal princípio da delegação. Guardem essa expressão. Princípio da delegação é o que vai trazer essa possibilidade de atuação no MP estadual, nos temas, nos assuntos que estejam relacionados ao Ministério Público Eleitoral. Ok? Tranquilo? Pessoal, para fechar nosso bate-papo, um tema bastante curto aqui, mas que já foi objeto de algumas situações de prova, que eu quero falar com vocês, que é sobre a situação de um inquérito civil em matéria eleitoral. O inquérito civil é um instrumento extremamente poderoso na mão do Ministério Público que vai lhe garantir a possibilidade de distribuir ações que lhe competem diante das suas atribuições, das suas incumbências constitucionais, como nós vimos lá no artigo 127 da Constituição. Então, quero aqui estruturar com vocês primeiro a dúvida e a gente começa a trabalhar o resultado, né? Então, primeiro, possível inquérito civil em matéria eleitoral? É possível inquérito civil em matéria eleitoral? Vamos lá. Pessoal, na Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, o que nós temos aqui? Ó? Eu vou citar, peço que vocês façam a leitura posteriormente, o artigo 105A, veja que é uma lei que foi inserida, né, um dispositivo foi inserido em 2009, vai dizer que em matéria eleitoral não são aplicáveis os procedimentos da Lei 7347, né? Então, o artigo 105A vai dizer que não são aplicáveis. No entanto, olha o que nós temos aqui, ó, posição do TSE. Olha lá. No entanto, na verdade não, né? No primeiro ponto é mais alinhado. O inquérito civil não é possível. Essa era a posição que nós tínhamos inicialmente. Tá? Não é possível inquérito civil. Inclusive, a posição atual do TSE é de que, atenção, seriam ilícitas as provas produzidas em corpo de inquérito civil dentro dessa seara eleitoral, né?
Ok? Bom, no entanto, pessoal, o que nós devemos pensar aqui, né? Quando o TSE atualmente vem analisar o caso novamente, então a posição atual do TSE. Posição atual é no sentido de que não deve prosperar. Então atenção, pessoal, não deve prosperar a interpretação de que as provas produzidas em inquérito civil pelo Ministério Público Eleitoral, então não deve prosperar a interpretação de que as provas produzidas em inquérito civil pelo MPE são ilícitas. Por que não deve prosperar? Vejam as razões. Primeira razão, ó, inquérito civil não está restrito apenas à propositura de uma ação civil pública. Ou seja, aqui já cairia por terra o que nós temos no artigo 105A que eu mencionei aqui na Lei das Eleições, tá? Então, faça a leitura do 105A colidindo aqui com essa razão. E segundo, pessoal, fazer a interpretação restritiva nesse ponto seria impossibilitar o Ministério Público Eleitoral, vou escrever aqui, ó, seria impossibilitar ou inviabilizar, né? Seria impossibilitar que o Ministério Público Eleitoral cumprisse com suas incumbências constitucionais. Para você se lembrar, nós falamos lá no caput do artigo 127 da Constituição. Aliás, essa não está nem no 127, essas estão no 129, que fala que são funções institucionais promover o inquérito civil. Aliás, são 129, inciso 3, confiram lá, pessoal. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A defesa do regime democrático, da ordem jurídica, está aqui também relacionada. Então, para fechar esse quadro e a gente encerrar nosso bate-papo nesse ponto, né? A posição antiga do TSE estaria alinhada a essa interpretação sugerida pelo artigo 105A, de que o inquérito civil só fica restrito à ação civil pública, e o artigo 105A torna exclusivo, né? Tira do campo eleitoral os procedimentos da lei da ação civil pública. Tá bom? Isso é o que está na redação do 105A. Posição atual do TSE. Não deve prosperar a interpretação de que as provas produzidas em inquérito civil pelo Ministério Público Eleitoral são ilícitas, ou sejam ilícitas, por duas razões. Quais são elas? Primeiro, o inquérito civil não está restrito apenas à ação civil pública. Ela é um instrumento de investigação poderoso para o Ministério Público, mas não serve só para a ação civil pública, serve para outras naturezas de ações também, desde que esteja alinhado às suas funções institucionais. E segundo, seria verdadeiramente impossibilitar que o Ministério Público Eleitoral pudesse vir a cumprir com as suas incumbências constitucionais, de modo específico o artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. Ok? E é isso. Fechamos mais um bate-papo importante sobre direito eleitoral. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta em breve aí com outros temas. Até mais. E é isso, pessoal. Fechamos mais uma manhã de direito eleitoral. Hoje um pouco mais curto, como eu disse a vocês, para que a gente não tivesse a intercalação do assunto, de começar um novo tema, né? Nós finalizamos aqui e aí semana que vem a gente volta com outro tema do direito eleitoral. Eu vi que não chegou mais nenhuma dúvida, eu vou aqui reforçar só com vocês, deixa eu colocar aqui no cantinho, ó, meu Instagram, caso uma dúvida surja posteriormente, me mandem mensagem, eu respondo o mais rápido possível, contribuindo aí para os estudos de vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, pela companhia, obrigado pela confiança. Se você gostou desse nosso bate-papo, curta, porque isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas, mais concurseiros que estão aí se dedicando e estudando
para as provas e concursos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, muita luz. Até a nossa próxima aula.